Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada, nós começamos a falar sobre algumas análises toxicológicas realizadas no laboratório de toxicologia. Hoje, nós vamos dar ênfase sobre as triagens que podem ser realizadas na urina através da CCD. Então, eu vou falar um pouquinho como é feita essa triagem, como que é esse método de CCD também, que muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas é um método bem simples e bem interessante. E é claro, eu vou deixar um exercício para vocês realizarem separadamente. E qual a importância da realização de triagens? Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes o paciente vai chegar numa emergência e nós não sabemos o real motivo da intoxicação desse paciente. Então, as análises toxicológicas vão auxiliar no diagnóstico definitivo e também no tratamento adequado desse paciente. A intoxicação aguda é uma das maiores responsáveis pelo atendimento de emergência e internação na terapia intensiva. Geralmente, essa intoxicação ela ocorre devido ao uso de medicamento ou de drogas de abuso. E hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase durante a análise de triagem para esses dois tipos de drogas, né? O medicamento e as drogas de abuso, que são as principais causas de intoxicação. Esse procedimento de triagem ele vai ser realizado por CCD, que é cromatografia em camada delgada. Como eu falei, é uma análise de triagem. Por quê? Porque nós conseguimos, através dela, observar qualitativamente qual é a substância orgânica, mas nós não conseguimos quantificar. Tá? Então, isso é bem diferente. Saber o que é extremamente importante, né? Mas nós não conseguimos quantificar, não sabemos, por exemplo, qual que foi a dosagem de droga ou de medicamento que aquela pessoa tomou. Só sabemos o que é. E é uma análise super simples, tem um baixo custo, então nós podemos identificar várias substâncias com essa análise. E o mais interessante, nós podemos utilizar uma análise para identificar um grande número de substâncias, ou seja, conseguimos, através da triagem, delimitar um caminho a ser seguido e, em um pequeno prazo, pequeno tempo, nós conseguimos descobrir a causa da intoxicação. E durante crises de intoxicação aguda, isso é o mais importante, ter uma resposta rápida, em um tempo hábil para atender o paciente. Como eu já comentei com vocês, tanto os medicamentos como drogas de abuso são as principais causas de intoxicação e emergências toxicológicas. A CCD, por ser uma técnica barata e rápida, ela é muito empregada em centros de controle de intoxicação e vai auxiliar, né, como nós já comentamos, a chegar ao possível agente que está envolvido no caso de intoxicação. A amostragem, geralmente, para a realização de CCD, nós utilizamos a urina. Isso eu também já comentei com vocês na aula passada. Por quê? Porque a urina ela é de fácil coleta, tem um grande volume disponível e geralmente a concentração das substâncias na urina é maior que no soro. Claro que depende muito da substância. Então, a urina ela vai ser a amostra de escolha para a realização de triagem, tanto de fármacos como de drogas de abuso. A outra amostra que nós podemos utilizar é o volume gástrico, porque ele, quando está disponível, pode nos auxiliar a chegar a um diagnóstico mais rápido, porque o fármaco ele está inalterado nesse volume gástrico. Sem falar que
Se nós estivermos fazendo uma análise logo após a ingestão da substância, teremos uma grande concentração de agente tóxico presente no volume gástrico, e isso auxilia no diagnóstico. Nós também podemos utilizar o sangue para o processo de triagem, mas geralmente o sangue ele é reservado para fazer análise quantitativa. Então, nós fazemos a análise qualitativa na urina e depois utilizamos o sangue para quantificar a concentração desse fármaco ou droga de abuso que está presente no sangue. Nós também podemos fazer um estudo dirigido, quando nós já temos mais ou menos uma prévia pela urina, que teve um resultado positivo, mas ainda não temos certeza que aquele resultado está correto, nós podemos utilizar o sangue então para confirmar. Mas normalmente o sangue está mais ligado à análise quantitativa. A CCD é muito importante na identificação de compostos, porque ela consegue separar esses compostos quando a pessoa, por exemplo, utilizou mais de uma droga ou mais de um medicamento que acabou causando intoxicação. Então, ela é bem importante. Nós temos ela com uma fase móvel e uma fase estacionária. A fase móvel é composta por solvente e a fase estacionária normalmente por sílica. Nós já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas tenho em mente que a fase móvel, ela consegue carregar com ela as substâncias, né? Dependendo da afinidade da substância pela fase móvel, ela vai conseguir carregar a substância, digamos assim, por um tempo maior. E isso auxilia na separação das misturas que estão presentes na urina. A fase estacionária, normalmente utilizada, é uma folha de sílica gel. Essa folha é composta por uma camada de alumínio, que é a camada de baixo, e em cima dela é depositado a camada de sílica. Então, essa é a fase estacionária. A fase móvel, ela vai ser composta por uma variedade de solventes, uma mistura de solventes. Esses solventes, eles vão ter polaridades diferentes. E como eu disse, eles vão atrair junto com ele as substâncias que são solúveis nele. E isso faz com que as substâncias sejam separadas. Para realizar essa análise, nós primeiro precisamos aplicar a amostra. Então, eu trouxe esse desenho, ele não está muito bonito, né? Mas é um desenho muito representativo e eu vou mostrar outros que estão mais bonitos, digamos assim. Mas então, aqui nós temos a nossa plaquinha de CCD, que é aquela folha branca com sílica, né? Então, nós temos aqui, nós vamos aplicar bem na base aqui a amostra e vamos esperar secar. Então, eu trouxe até uma outra foto aqui para mostrar para vocês, ó. Ela aplicou na plaquinha de CCD e esperou secar, ó. Então, a nossa amostra, ela seca e então nós levamos ela para uma câmera de eluição, onde nós colocamos a fase móvel, que é o solvente, e colocamos a plaquinha, que é a fase estacionária. E deixamos a fase móvel correr, como nós falamos. Então, por capilaridade, o solvente ele vai subir na plaquinha e vai ser enviado para cima, digamos assim. Então, ele vai levando as substâncias junto com ele. O que é solúvel nele vai ficar junto com o solvente aqui em cima. O que é menos solúvel vai ficando no caminho, digamos assim. E isso faz com que ocorra a separação em diversas camadas de substância.
Então, aqui eu coloquei outro desenho para explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, primeiramente, nós sempre cortamos a plaquinha num tamanho previamente estabelecido. Geralmente, de 12,5 por 5 centímetros. Depende muito da quantidade de amostra que você vai avaliar e também depende do tipo de análise, do que você está procurando, tá? Então, depende desses dois fatores. No finalzinho aqui, ó, nós traçamos um risco com lápis. O lápis ele não vai interagir, então ele vai ficar naquela região e ele vai nos mostrar aonde aplicar a nossa amostra. Então, nós aplicamos então a amostra, esperamos secar e levamos para a cubeta ou para o frasco de eluição. Aqui dentro da cubeta, nós já temos o solvente. A partir do momento que nós colocamos a plaquinha, a fase móvel vai começar a eluir, fase móvel mesmo, vai começar a eluir pela fase estacionária. E isso vai fazer com que ocorra um carregamento de substâncias que são solúveis pela fase móvel. O que é mais solúvel pela fase estacionária, que tem maior afinidade por ela, vai ficar mais tempo presa. Então, nós conseguimos ver que nós vamos ter pontos mais próximos à base e pontos que foram carregados pela fase móvel mais rapidamente. Isso separa as substâncias e ajuda na identificação. Por quê? Algumas substâncias a gente já sabe, vão correr por 5 centímetros na placa, vão correr por 2 centímetros na placa, e isso auxilia na identificação. Muitas vezes, após terminarmos a corrida da plaquinha, nós não conseguimos observar mancha nenhuma, não conseguimos observar quanto que correu aquela substância na placa. E por isso nós temos outras duas técnicas que são incorporadas ao CCD. Uma delas é a observação através do UV. Então nós temos um equipamento que tem dois comprimentos de onda, um de 254 e outro de 366, e nós observamos a fluorescência da plaquinha. Então, como eu falei, a olho nu, muito difícil nós conseguimos observar. Então, a gente utiliza esse aparelho como uma das alternativas. E daí, neste aparelho, nós conseguimos observar a formação das manchas e como ocorreu a corrida analítica, né? A corrida da placa, me desculpe. Outro modo de conseguir observar essa mancha é utilizando agentes cromogênicos, que vão reagir com as substâncias e formar uma coloração específica para cada substância. Eu até coloquei aqui um exemplo, são diferentes agentes cromogênicos que foram utilizados e cada um apresentou uma coloração diferente e específica para aquela substância. Então, nós devemos observar duas coisas. Primeiro, a coloração com o reagente ou a coloração no UV e também quanto correu a amostra, quanto que o analito percorreu na plaquinha. Quando nós observamos isso, nós conseguimos ver um valor de referência, dependendo do tipo do analito, e conseguimos fazer esse cálculo aqui, que é o valor de HRF. Esse valor de HRF quer dizer mobilidade relativa ao fronte. Nós vamos precisar da distância percorrida pelo analito, dividido pela distância percorrida pela fase móvel e multiplicamos por 100 para saber esse valor. Como eu disse, esse valor vai ser utilizado como padrão. Diferencia de uma amostra para outra, mas é pouca quantidade que diferencia e nós conseguimos utilizar como referência. Então, o que é primeiramente a distância percorrida pelo analito? Eu vou dar um exemplo aqui com essa primeira placa. Digamos que a nossa placa aqui tem 12
centímetros. Vou pegar esse primeiro, o ponto mais alto aqui. Esse ponto mais alto, ele percorreu, vamos dizer, 10 centímetros. E a nossa fase móvel, que vocês estão vendo que ela parou aqui, ó, a fase móvel, onde está esse risquinho preto, porque a gente risca embaixo de lápis e em cima também, para saber até onde a fase móvel vai. Então, quando nós observamos, né, a fase móvel, ela iria correr, e correu nessa imagem aqui, né, como exemplo, 11. Então, nós vamos dividir 10 por 11 e multiplicar por 100. 10, quanto que correu da amostra, e 11, quanto que foi a fase móvel, quanto que ela correu. E daí multiplicamos por 100 e vamos conseguir chegar a um valor de HRF. Agora que vocês já compreenderam como funciona a CCD, né, como que ela é realizada, como calcula o HRF, eu vou mostrar para vocês algumas análises que já são realizadas no laboratório, que já são, vamos dizer, validadas, e como que elas são realizadas tanto para fármacos quanto para drogas de abuso, e que são essenciais, né? Nós precisamos compreendê-las, porque provavelmente, se você for um farmacêutico florense, você vai precisar saber realizar essas análises. Então, vamos começar. A primeira padronização que eu trouxe são para fármacos que têm caráter ácido e neutro, como, por exemplo, estalopram, dipirona, cafeína, paracetamol e também o ácido acetil salicílico. Então, nessa padronização, nós utilizamos como fase móvel clorofórmio e acetona. E como agente cromogênico, nós utilizamos cloreto de ferro e Dragendorf. Então, esse agente cromogênico, ele vai reagir com a dipirona, com estalopram, com cafeína, paracetamol e até mesmo com ácido acetil salicílico e vai dar uma cor para eles. E isso auxilia na identificação. E a fase móvel vai ser a que vai arrastar, né, que vai fazer a corrida desses agentes. Por alguns, ele tem maior afinidade, então ele vai levar esse agente numa distância maior, né, esse analito numa distância maior. Já por alguns, ele não tem tanta afinidade, então o analito não vai correr uma distância muito grande. Quando nós fazemos a corrida cromatográfica, nós conseguimos observar que, dependendo da substância, nós teremos um HRF diferenciado. Por exemplo, se nós pegarmos o HRF do ácido salicílico, nós vamos saber que essa substância não tem tanta afinidade pela nossa fase móvel. Por isso, ele não vai acompanhar e não vai ter uma distância de corrida tão grande. Já o fenobarbital, ele tem grande afinidade por essa fase móvel e ele acaba tendo uma corrida maior, uma distância maior na nossa plaquinha. Quando nós falamos dos agentes cromogênios, quando nós utilizamos o cloreto férrico, nós vamos observar uma coloração característica para cada substância, e quando nós utilizamos o Dragendorf iodado, nós observamos outra coloração, né? Então, castanho, nesse caso, principalmente, né, da dipirona, cafeína e paracetamol, e não vai ter coloração para fenobarbital, ácido salicílico e fenotoína, porque não tem reação do Dragendorf com essas substâncias, por isso não vai ter a formação de coloração para elas. E pelas que tem, ele vai formar a coloração castanha normalmente. Quando nós falamos de fármacos com caráter neutro e básico, nós temos como padrão a utilização como fase móvel de metanol e amônia, 100 para 1,5, e como agentes cromogênicos,
o reativo de bromocresol e também o reativo de p-nitrolamina desotada. Então, são esses dois reativos que vão nos demonstrar, né, a presença de cafeína, nafazolina, cocaína, codeína e nicotina. E aqui também vai acontecer a mesma coisa. Dependendo da substância, nós vamos ter um HRF diferenciado. Para vocês terem uma ideia, a cocaína aqui apresenta um HRF de 65, ou seja, ele tem uma alta afinidade pela fase móvel, então é bem interessante, né? Cada um vai ter uma corrida diferente. Nós, quando observamos com o VBC, nós vamos observar coloração violeta para nafazolina, azul para fenilpropanolamina, para cafeína, me desculpa, não tem coloração, cocaína azul, codeína rosa e nicotina violeta. Quando nós observamos com DCPN, nós vamos ter coloração rosa para nafazolina, púrpura para fenilpropanolamina, desculpa. Cafeína não tem coloração, cocaína azul, codeína azul e castanho para nicotina. E aqui nós podemos utilizar também o Dragendorf. Nafazolina, coloração alaranjada, cafeína castanho, cocaína cinza, codeína castanho e para nicotina cinza. Então, podemos utilizar também o Dragendorf aqui. É claro que sempre que nós formos realizar essa análise no laboratório, nós temos que compará-la com o padrão. Então, nós utilizamos o padrão, né, da substância que nós acreditamos estar presente na amostra, fazemos uma corrida com o padrão e depois nós observamos a da amostra. Então, por exemplo, né, aqui é um exemplo bem didático. Se a substância B fosse uma cocaína, né, que vai ter uma coloração castanha, mais ou menos amarelada, né, vamos dizer que está um pouco desbotada aqui. Nós iríamos observar que essa substância ela está presente também na amostra 1, na amostra 2, porque vocês estão conseguindo observar que nós temos um amarelado diferente aqui, e também na amostra 3, porque nós temos a coloração amarela. Aqui também, tá? Porque nós temos a coloração vermelhada, que provavelmente seja da substância D, mas também temos uma coloração amarela, característica aqui da substância B. E isso vale para as outras também, né? Nós conseguimos observar a presença comum de outras substâncias nas outras amostras. E para interpretar o resultado é fácil. Primeiramente, nós vamos comparar as manchas em cada uma das análises com o padrão. Segundo, nós vamos utilizar sempre a análise do HRF. Essa análise pode dar diferença, por exemplo, na literatura está 21, mas aqui deu 22, deu 20. Isso pode acontecer, né? A nossa amostra ela vai ser, né, pode correr um pouquinho mais, um pouquinho menos, quando comparado com o que já está estabelecido na literatura. Mas, normalmente, nós conseguimos comprovar que a substância, devido à cor e o HRF, é a mesma substância presente no nosso controle, e isso é importante. Quando nós observamos que apresentou uma coloração diferente na amostra, um HRF diferente, isso significa que pode ser uma substância endógena e não toxicante. E assim nós conseguimos descartar esses agentes tóxicos que poderiam estar presentes na urina. Outra coisa, pessoal, nós podemos ter resultados falso positivos quando nós falamos de fumantes e consumidores de produtos xantínicos, como chá, cafeína, chocolate, guaraná. Por quê? Porque nós podemos ter a
presença, né, deles na urina, sendo que a pessoa não está ou contaminada com eles. Então, tem que cuidar muito com isso por causa da presença da cafeína, né, presente no chá, no café, no guaraná, e da nicotina presente no cigarro, pode acabar dando um resultado falso positivo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para variar, a professora vai deixar tarefa, vai sim. Então, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, é uma tarefinha bem simples e eu espero que vocês gostem dela. Qualquer dúvida, pessoal, me mandem mensagem, né? Se precisar fazer uma aula para explicar melhor sobre o exercício, é só me mandar mensagem que a gente marca. Tenham uma boa semana, um bom feriado e até semana que vem. Bom descanso para vocês.